Uma grande mudança cultural está acontecendo em toda a América. Os norte-americanos não se importam mais com celebridades. Hollywood está chorando e tentando voltar para o centro do palco, mas pode ser tarde demais, galera. A gente já vai falar sobre isso. Mas antes, se você ainda não é inscrito aqui no canal, dá essa moralzinha, não esqueça de curtir e compartilhar, porque isso ajuda muito a entregar esse vídeo para mais pessoas, beleza? Vamos trabalhar então. Fala pessoas, eu sou o Gustavo e esse é o Barba Movies, bem-vindos de volta, eu fico muito feliz de ter vocês aqui enquanto a gente tenta explicar o entretenimento e manter vocês à frente dessa curva cultural. E se eu te disser que a gente tem os dados para provar que as celebridades não querem mais se meter com política? Vamos começar com uma matéria do The Hollywood Reporter, assinada por Steven Zeitchik. Por que Hollywood de repente ficou em silêncio sobre o Laranjão? Fora de O Aprendiz, tem havido um silêncio assustador. Tem sido um silêncio bem estranho, é verdade. Isso, claro, vem de uma das publicações do ramo que ditam as narrativas que Hollywood deve seguir. Então, Steven está fazendo a reclamação oficial agora. Queridas celebridades, vocês não estão reclamando o suficiente do Homem-Laranja ruim. Vocês precisam de um choque de realidade, mas eu estou aqui para acabar com a festa do autor da matéria, porque a gente tem os dados para mostrar por que as celebridades viraram avestruzes. A cabeça dele está no chão, e francamente o público está feliz com isso. E eu não tenho certeza se o público vai voltar para esse culto de adoração de celebridades de Hollywood tão cedo. As críticas foram diretas e bizarras. As estrelas do filme O Aprendiz ficaram pistola, sim, ficaram chocadas que tão poucos dos colegas delas se envolveram. Só para deixar claro, eu estou falando do filme O Aprendiz, com Sebastian Stan, que é a biografia do Laranjão lá. Não estou falando do reality show do Roberto Justus. Não misturar as coisas. O filme foi pensado como propaganda antipolítica, anti-Laranjão na última eleição. Eu considero uma excelente notícia quando a gente percebe que o povo está pensando por si mesmo e não indo na onda de artistas. Cada indivíduo precisa ter a capacidade de poder estabelecer suas crenças pessoais a despeito do que outras pessoas pensam. Isso é bem simples e eu acho ótimo que a influência das celebridades esteja diminuindo. Quanto ao filme O Aprendiz, as pessoas têm tido medo de tocar nesse filme de novo. Essa propaganda anti-Laranjão, de serem vistas como cúmplices no filme, de apoiarem o filme, de endossarem publicamente o filme e certamente de exibir o filme numa plataforma de streaming. O Jeremy Strong, que interpreta o Roy Cohn na história de origem do Laranjão, financiada de forma independente, disse o seguinte, abre aspas, o papel da narrativa é segurar um espelho, não é fazer as pessoas se sentirem confortáveis, não é só entreter, é mostrar a verdade. Não consigo pensar num assunto mais relevante para o que todos nós estamos vivendo. Fecha aspas. Claro, esse filme foi lamentavelmente impotente, ele não teve impacto nenhum na eleição. Lamentavelmente para eles, né? Porque para nós foi ótimo. Não ser abraçado pela indústria tem sido muito difícil para o pessoal de Hollywood. Sebastian Soldado Invernal Stan, que muitos de vocês esperavam que assumisse o manto de Luke Skywalker, mas não mais porque ele está tão maluco quanto Mark Hamill, foi quase tão direto que tange a tratar da arte e da criatividade. Ele diz o seguinte, abre aspas, temos de ser capazes de proteger a liberdade de expressão. Não deve ser uma liberdade de expressão seletiva, deve ser liberdade de expressão em todas as frentes. Não podemos normalizar o que podemos e não podemos falar. Fecha aspas. Vale a pena a gente pensar aqui, né? Vale a pena a gente perceber aqui que ele e o resto da turminha dele, que fez o filme, não tem interesse algum em defender a liberdade de expressão pro lado conservador, pro lado republicano nos Estados Unidos. Então isso é uma peça de propaganda de extrema esquerda. Eles não têm interesse em ir pro lado republicano ou proteger o discurso do lado republicano. Eles estão pistola porque as pessoas estão se tornando mais moderadas. Eles estão pistola porque as pessoas estão indo mais para o centro, cansados disso, dessa divisão abrasiva. Acabou para eles. Algo bem estranho está rolando com o Aprendiz, segundo a matéria que a gente falou aqui no início. Apesar de ser super atual, em outras palavras, deveria ter funcionado. O próprio autor da matéria reconhece que era propaganda direcionada para a eleição presidencial durante uma eleição presidencial. E com uma classificação de 83% no Rotten Tomatoes, onde, claro, os críticos adoram esse tipo de coisa, mas foi totalmente ignorado pela indústria. Ninguém assistiu o filme, por sinal. Depois de usar todas as armas para impedir o Laranjão de voltar à Casa Branca e falhado miseravelmente, os caras
soltaram todas as performances da Beyoncé, os endossos do George Clooney e da Taylor Swift. Mesmo assim, a indústria ficou calada. Mark Hamill disse que eles têm os líderes que merecem. E, de fato, Billie Eilish comentou que o presidente eleito bloqueia o que ela deveria sussurrar e cantar, que o cara tá numa guerra contra as mulheres. Aos papos da louca. Mas a maioria das estrelas contemporâneas não fez barulho algum desde 5 de novembro. Nenhum comentário do Robert De Niro, um verdadeiro orador, como ele gostava de fazer na última vez, mesmo que tenha sido expulso de um restaurante em Nova York pelo fato de ser woke. Naquela época, Stephen Leviton zoava do que o Laranjão falava, e Barry Jenkins, o cara do Rei Leão, jurou contra o Laranjão e suas políticas de imigração no palco do Conselho Nacional de Revisão. Mas tudo isso está sumindo, porque as celebridades estão tentando, de repente, ir para o meio. De fato, algumas delas estão até tentando parecer sensatas. O Globo de Ouro deu o pontapé inicial na temporada de premiações de 2025 no domingo passado. Mas eu tenho a sensação de que poucos de vocês assistiram. Esse é o terrível problema que toda Hollywood sabe se tiverem qualquer inteligência naquelas cabeças. O público não se interessa mais pelos atores como era no passado. É por isso que os agentes de talentos, é por isso que as pessoas de relações públicas nas corporações pisaram no freio. Eles disseram para as celebridades, fiquem longe de qualquer coisa relacionada à política, parem com isso. Mas aí fica a pergunta, por que eles falaram isso? Vamos lá. O sistema de celebridades, onde você se torna uma estrela de Hollywood, de repente o fato de as pessoas conhecerem você, de admirarem você e quererem saber sobre você, é monetizado em todas essas publicações, revistas, filmes, programas de TV, comerciais. Esse sistema garante a grana para os atores e atrizes em Hollywood. E esse sistema está à beira do colapso. A ideia da adoração de heróis de celebridades, a adoração de heróis de Hollywood, está à beira da destruição total. E eu tenho isso aqui para vocês. Olhem para o gráfico. Eu quero explicar isso para vocês. Muitos de vocês já estão olhando para isso enquanto eu estou falando e perguntando o que é isso. Bom, essas são as avaliações do Globo de Ouro nos Estados Unidos e eu quero que vocês vejam que a gente pode voltar até o início dos anos 90, até 1994. E a gente tem durante todo o início dos anos 90 essas linhas azuis que representam a porcentagem de domicílios com TV que estavam sintonizando o Globo de Ouro. Houve momentos em que isso chegava perto de 20%, ou seja, uma em cada 5 pessoas, uma em cada 5 casas, e em média era cerca de uma a cada 6 pessoas. Um em cada 6 lares se importava o suficiente para sintonizar o que é essencialmente uma feira comercial da indústria, celebrando uns aos outros. Talvez houvesse alguns filmes, alguns programas, algumas celebridades que mereciam alguns elogios nesse Globo de Ouro, mas essencialmente é um veículo para promover carreiras e promover interesses corporativos e apresentar anúncios. E todo mundo aparecer bem vestido, e não tem nada de errado com isso. Mas é um monte de pessoas se reunindo com vencedores provavelmente pré-definidos, decididos por poderes corporativos, todos se reunindo e celebrando uns aos outros. Essa é a ideia. Tá, tudo bem. Agora vejam o que está acontecendo. Eu quero desviar a atenção de vocês das grandes barras azuis claras, porque elas pararam de medir isso em algum momento, né? Por algum motivo estranho. Nossa, o que poderia ser? Bom, agora eles estão medindo com um azul escuro, essas barrinhas menores aqui. E o azul escuro é o que eles chamam de demo. A demo são as pessoas que vão comprar as coisas que são anunciadas durante a premiação. São as pessoas de 18 a 49 anos, às vezes as demos são apresentadas como 25 a 55, mas o resultado final é que isso aumenta o quanto dinheiro esses anúncios, esses comerciais estão ganhando e isso impulsiona todo o sistema econômico para um programa como o Globo de Ouro. A premiação precisa ser paga pelos comerciais, porque o Globo de Ouro precisa ser o ponto de partida para as carreiras de Hollywood e o interesse das celebridades e as histórias de tudo isso. Ele entrou em colapso, ele total e completamente entrou em colapso. Acompanhe o meu raciocínio. De 2016 até 2020, a demo, que são as pessoas que são mais propensas a comprar as coisas nos comerciais, elas fazem o mundo girar. Essas pessoas eram cerca de 5% de todos os lares com TV sintonizando. Tudo bem, isso não é perfeito, mas também não é o fim do mundo. É suficiente para sustentar o programa, com certeza, pagar as contas e tal. Então o programa pode, no final das contas, impulsionar todas essas histórias, artigos, revistas e tudo isso. Certo, beleza. É uma tentativa de publicidade, mas ela tem que ser paga. E os comerciais fazem isso. E a demo, bom, aqueles de vocês que estão na categoria de 18 a 49, são vocês que estão tornando isso possível.
Em 2021, depois do Verão do Amor e depois de todas as coisas políticas que aconteceram, deem uma olhada em qual era o nível de interesse pelas celebridades. Ele caiu para cerca de 1%. Em outras palavras, depois do Verão do Amor e depois de todas as tretas sociopolíticas que aconteceram nos Estados Unidos, em que Hollywood estava num lado específico, depois de tudo isso, de 2020 para 2021, a demo sintonizando o Globo de Ouro caiu muito. Uma queda de 80% de 5% para essencialmente 1%. Em 2023 ela realmente caiu ainda mais. Ela era, na verdade, abaixo de 1%. Isso significava que o Globo de Ouro estava à beira de desaparecer para sempre. Em 2024 ele se recuperou ligeiramente, talvez para 2%. Ainda não é bom. Ainda não temos os números de audiência de domingo, mas tudo leva a crer que não está muito melhor do que o ano passado. E o que está acontecendo? Bom, apesar de que o The Hollywood Reporter possa querer, provavelmente não vai acontecer, porque por mais determinados e virulentos que algumas dessas pessoas sejam, Mark Ruffalo, ao irem para a extrema esquerda, se você tem uma indústria monolítica que é muito, muito à esquerda de todo mundo, não é convidativo, especialmente quando elas são venenosas com metade do país como foram. Não tem a ver com os seus princípios, não tem a ver com o que elas realmente acreditam. Tem tudo a ver com conseguir outra piscina gravejada de diamantes em Beverly Hills. E por quê? Porque se isso entrar em colapso, se o interesse das celebridades entrar em colapso, então o dinheiro para de entrar. Você não pode mais ser uma estrela de cinema que exige a atenção do público simplesmente porque o seu nome está no cartaz de um filme. Agora você tem que merecer. Se o interesse do culto de Hollywood pelas celebridades, a adoração de heróis de Hollywood terminar, o dinheiro para de entrar e todos que estiverem olhando para aqueles prêmios do Globo de Ouro e para as avaliações de programas de premiação vão começar a dizer que estão à beira de um colapso, que eles não podem mais continuar fazendo o que fizeram. Eles não podem mais alienar 80% do país. Deixa eu dizer de novo, 80% do país. E no momento em que você diz, Barba, isso é extremo, você não pode dizer isso. Ou, o problema é o streaming. Galera, vamos lá, o streaming cresceu muito repentinamente em 2020, 2021, a gente sabe por quê, eu não posso falar aqui, vocês sabem como é que é a plataforma. E simplesmente obliterou toda a visualização de transmissão? Não, a visualização de transmissão ainda é linear em transmissão. A cabo ainda representa algo como 48% de toda a visualização da TV. Então por que caiu 80% num único ano? Eu presumiria que, se você estiver olhando para a forma como as celebridades estão agindo e estiver olhando para esse gráfico, eu acho que alguém disse para eles calar a boca e parar de caçar problema com o público. Se eles, as celebridades, quiserem voltar para uma posição onde nós, o público, possamos monetizar a fama deles, a única maneira é se tornar sensato. Caso contrário, vai ser só mais um bando de ninguéms andando sozinho na rua. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje, mais técnico, e eu espero de coração que vocês tenham curtido. Obrigado por ficar até o final. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, compartilhe esse vídeo e acione o sininho das notificações. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e fiquem todos com Deus.